decisão de Jesus, que muitos não entenderam e que pode curar a sua culpa hoje. Você já pensou que o amor de Jesus por você, ele não foi automático, mas sim foi uma escolha? Então, aqui nós começamos. E aí galera, beleza? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, meu Deus, aleluia! Gente, é o seguinte, quando a gente pega logo o primeiro texto aqui, né, Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, literalmente nós temos todo um período que Deus estabelece para mostrar quando o amor dele chegou e qual a importância do amor dele para nós. E aqui a gente começa. Escolhidos antes da criação. Gente, só abrindo um parênteses aqui, graças a Deus a gente terminou essa série de vídeos, né, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, do livro de João. E a gente está agora, né, pegando esse tema em específico. E se você tiver alguma sugestão de tema, tiver alguma dúvida, assim, alguma coisa, manda aqui no comentário, que se Deus quiser, nos próximos vídeos a gente pode pegar esses temas aí também. Vamos orar a Deus, né, para o Senhor nos dar sabedoria e a luz da palavra. E é isso, vamos começar. Aqui no capítulo 1, versículo 4, versículo 5 do livro de Efésios, o Senhor diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Você vê, Deus, ele escolheu. Deus, ele teve uma escolha. Deus, ele teve uma vontade. Há uma diferença das coisas que acontecem de forma aleatórias na vida e as coisas que acontecem por uma escolha do protagonista, digamos assim. E Deus escolheu. Deus nos escolheu nele. Quando? Antes da criação do mundo. Isso que é interessante porque, assim, quando Deus ele mostra que ele escolheu antes da criação das coisas, a gente começa a entender como a presciência dele funciona e como ele escolheu nos amar, mesmo apesar de quem somos agora. Para sermos santos e irrepreensíveis. Gente, santo é separado, santo é distante, santo é diferente do mundo. E irrepreensível, ou seja, não há algo que o Senhor ele olhe para nós e nos repreenda. Pelo contrário, ele já nos vê santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, estamos distantes do Senhor? Não, pelo contrário, estamos na presença dele. E justamente por estarmos na presença dele é que somos santos e irrepreensíveis. Em amor, nos predestinou. Você vê, nós não fomos predestinados na chateação, no ódio, na ira, com sentimentos negativos, não. Nós fomos predestinados em amor. Nós fomos predestinados. É o que o Senhor nos disse a respeito de nós. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo. Gente, o filho adotado, ele diferente do filho biológico, ele teve uma anuência, ele teve uma vontade, ele teve uma aquiescência, ele teve um desejo do pai, da mãe, dos cuidadores, para que aquela criança ela viesse a fazer parte daquele seio familiar. Então, Deus escolheu que nós viéssemos a fazer parte da sua família. Deus escolheu que nós viéssemos a fazer parte do seu seio familiar. Deus escolheu que nós viéssemos a fazer parte com Ele. Deus escolheu nos adotar nele. É uma escolha de Deus perante nós. Ele escolheu que assim fosse, para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, conforme a sua própria vontade, ele escolheu que assim fosse. Conforme a sua vontade, ele escolheu que nós fôssemos filhos dele. Conforme a sua vontade, nós passamos a ser filhos dele. E é literalmente isso que ele diz. É literalmente isso que ele está mostrando aqui nesse texto. Em 1 Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 5. Isso destrói a ideia de que o amor de Deus depende do nosso desempenho. Gente, isso aqui é fundamental. Às vezes, quando a gente passa a amar alguém, digamos assim, um amigo, por exemplo, se nosso amigo ele não tem um desempenho correspondente às nossas expectativas, talvez a gente não ame tanto. Ou talvez a gente nem ame. Talvez alguém que está em um relacionamento com a gente, por exemplo, seja ele de independente da área que for, se não tiver um desempenho como a gente espera,
talvez a gente não queira mais aquele relacionamento. Talvez alguma situação, uma sociedade, algo nesse sentido, que os sócios ou aqueles que fazem parte de alguma forma não tenham um desempenho suficiente, aqueles que estão do outro lado, ou aquele que está do outro lado, talvez não queira manter essa relação. Mas a questão é, isso destrói a ideia de que o amor de Deus depende do nosso desempenho. Por quê? Porque Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos amou, Ele escolheu nos adotar para sermos um com Ele, através de Cristo. Ou seja, independente do nosso desempenho, Ele quem nos escolheu. A escolha dele veio antes dos nossos erros e acertos. Fomos escolhidos por quem Ele é e não por quem nós somos. Ou seja, nós somos escolhidos pelo que Ele é, pela essência dele, pela natureza que Ele tem. Não pela nossa natureza, não pelos nossos atos, não pelo nosso desempenho, mas sim pela natureza dele, mas sim por Ele, mas sim por quem Ele é. O amor em ação enquanto éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus, demonstrando o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, o nosso desempenho era péssimo. E quando o nosso desempenho era péssimo, Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Quando o nosso desempenho era péssimo, quando a gente ainda não era santo, quando a gente ainda não era irrepreensível, quando a gente ainda estava distante de Deus, neste momento o Senhor já tinha nos escolhido, já tinha nos predestinado, já tinha nos amado, já tinha nos adotado em Cristo. E neste momento o Senhor demonstrou seu amor por nós, ou seja, amando o pecador, amando aqueles que estavam longe, amando aqueles que estavam distantes, que eram nós. Então, antes de sermos quem somos e já somos muito maus, antes de sermos quem somos e já não somos positivos, antes de sermos quem somos e já estamos precisamos muito buscar o Senhor, antes de estarmos no estado que estamos, o Senhor já nos escolheu, o Senhor já nos elegeu, o Senhor já nos olhou e nos amou. Esse é o argumento final contra a culpa baseada em desempenho. O amor não esperou que nos tornássemos, entre aspas, bons ou dignos, entre aspas. A escolha de amar foi feita e executada em nosso pior estágio. Gente, nós não estávamos preparados para receber o amor de Cristo. Nós não estávamos preparados para receber a graça do Senhor. Nós não estávamos preparados para receber esse presente tão absurdo que é Deus amar a humanidade. Deus amar a criatura. Deus amar aquele que pode o tempo inteiro se rebelar contra ele e buscar uma vida de pecado. Nós não estávamos preparados para um presente como esse. Mas Deus nos amou mesmo nesse estado, mesmo nesse tempo, mesmo nessa condição. Nós não o escolhemos. Ele quem nos escolheu. João capítulo 15, versículo 16, que inclusive, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, nós passamos por esse texto. E se você ainda não acompanhou essa playlist, tem aí uma playlist aqui no canal, graças a Deus. O livro de João completo, do capítulo 1, versículo 1 até o último capítulo, que é o capítulo 21, até o último versículo. Para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, nós passamos por todos os capítulos e todos os versículos. E nós passamos por esse texto, graças a Deus. Jesus que diz assim, ó: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem frutos. Frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Gente, quando a gente para e pensa que somos nós que buscamos ao Senhor, somos nós que vamos atrás do Senhor, somos nós que trabalhamos para o Senhor, isso é um erro muito grande. Isso é uma falha em nós muito grande. Essa é uma incapacidade nossa em reconhecer a nossa própria pequenez. Mas a partir do momento que nós entendemos quem Deus é, e qual a sua glória, e qual o seu tamanho, qual o seu poder, a gente começa a entender que não somos nós que vamos até Ele, mas sim Ele que vem até nós. E justamente quando a gente começa a entender que Ele que vem até nós,
Isso muda tudo. Porque independente de quem nós somos, ele vai até o inferno e nos busca. Independente de quem nós somos, ele vai até o mais profundo da nossa alma e nos arranca de lá. Independente de quem nós somos, ele vai ao nosso encontro e nos resgata. Vocês não me escolheram. Isso é Jesus falando para os discípulos. Mas eu os escolhi. Foi Jesus que foi atrás de cada um dos discípulos e disse: oi, segue-me. Olhou para um, segue-me. Olhou para o outro, segue-me. Olhou para o outro, segue-me. Foi Jesus falando: não foi vocês que vieram até mim, mas fui eu que fui até vocês e chamei vocês. Eu os escolhi. Escolhi para quê? Escolhi só para ser filho de Deus e viver nessa terra? Não. Escolhi para vocês irem. E o quê? E permaneçam comigo. E vocês permanecendo comigo, sabe o que vai acontecer? O Pai vai fazer com que vocês deem fruto. E vocês dando fruto, vocês vão glorificar o Pai. E vocês glorificando o Pai, vocês vão estar totalmente alinhados comigo. E vocês estando totalmente alinhados comigo, sabe o que é? Vocês vão poder pedir o que vocês quiserem. E o que vocês pedirem, eu vou conceder. Sabe por quê? Porque o seu desejo não vai ser mais o seu desejo, mas vai ser o desejo do Senhor em você. A sua vontade não vai ser mais a sua vontade, mas vai ser a vontade do Senhor em você. Os seus objetivos, as suas metas, as suas visões, as suas ambições, os seus desejos, tudo o que te atrai, tudo que te busca, tudo que você busca, tudo que você imagina, tudo isso não vai ser você e perante sua natureza, mas vai ser a natureza de Deus dentro de você. E é por isso que qualquer coisa que você pedir a Deus, pode ter certeza que Deus vai dar. Quem disse isso foi o Mestre. Sabe por quê? Porque os seus desejos, as suas vontades, as suas ambições, elas são para a honra e glória do Senhor. Elas estão totalmente alinhadas com aquilo que Deus quer e conforme o propósito da boa vontade dele. Jesus inverte a lógica humana. Literalmente, aquele que quer ser maior no reino de Deus é aquele que tem que servir mais. Aquele que quer ser maior no reino de Deus é aquele que tem que se dar mais. Aquele que quer ser servido, ser honrado, é aquele que tem que honrar mais e que tem que servir mais. Jesus inverte a lógica humana. Normalmente, tentamos nos aproximar de Deus para sermos aceitos. E justamente aqui, Jesus diz que a iniciativa foi dele para sermos amados. Porque fomos escolhidos. E não escolhidos porque éramos amáveis. Pelo contrário, nós miseráveis, pecadores, malditos, distantes do Senhor. Perdão. Nós distantes dele. Ele nos escolheu. Então, assim, a lógica é o total oposto. Geralmente a gente escolhe os melhores. Geralmente a gente escolhe as melhores situações, as melhores pessoas, os melhores ambientes, as melhores coisas. Justamente Jesus fez assim: eu escolho você. Pelo que você é. Conhecendo sua natureza, conhecendo seus pecados, conhecendo seus desejos, conhecendo suas ambições, mas eu escolho você. Para quê? Para que você seja um com o Pai. Olha que coisa linda. O impacto dessa escolha, um amor que não pode ser perdido. Um amor que não pode ser perdido. Gente, quantas vezes a gente tem medo de ser rejeitado? Quantas vezes a gente tem medo de não ser aceito? Quantas vezes a gente tem medo de perder o que a gente já tem? Mas olha, o amor que o Senhor tem por nós, ele não passa nem por esse risco. Ele não passa nem por essa possibilidade. Ele não passa nem por esse pensamento em algum momento. Pelo contrário, é um amor que não pode ser perdido. É um amor que está garantido em Deus. É um amor que está garantido por quem Ele é, pela natureza do Senhor para nós. É um amor que está garantido por quem Deus é. Se o amor é baseado na escolha soberana de Deus e não no nosso mérito, ou seja, se o amor é baseado em quem Ele é e não em quem nós somos, então ele não pode ser perdido pelas nossas falhas. Isso traz segurança e cura do medo e da rejeição. Gente, nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que, independente de quem somos, o amor dele veio antes. Nós temos um Pai que ele não é simplesmente aquele que nos olha e nos julga
Pelo contrário, ele é aquele que olha que está com os braços abertos, pronto a nos abraçar, pronto a nos perdoar, pronto a falar assim, filho, filha, eu te amo, fica comigo. A salvação pela graça e não por obra. Gente, quando a gente trabalha, o nosso salário é direito nosso, porque a gente trabalhou. Quando a gente compra alguma coisa, a gente dá o dinheiro, a gente tem a obrigação de receber aquele produto. Quando a gente celebra um contrato, a obrigação é aquele contrato ser celebrado. Agora, a partir do momento que nós recebemos um presente de Deus, que esse presente é a salvação e viver com Deus eternamente, isso é graça. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso trabalho, não é pelo nosso empenho, não é pela nossa capacidade, não é pelo que nós fizemos ou fazemos ou iremos fazer, mas é única e exclusivamente pela graça do Senhor em nós, pela graça que o Senhor teve por nós. Gente, para e pensa, se Abraão, que era amigo de Deus, se Adão, que andava com Deus, se Isaac, que era filho de Abraão, que inclusive ia ser sacrificado, e Deus interviu e não deixou que ele fosse sacrificado. Se o próprio Jacó, que é o pai ali, o pai das 12 tribos de Israel, se o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, se o próprio Jó, homem que desviava do mal, justo, íntegro, correto, isso quem falou foi Deus a respeito de Jó. Se nenhum desses homens, se o próprio Salomão, o homem mais sábio que pisou na face desta terra depois de Jesus, se nenhum desses homens conseguiu se salvar, quem sou eu ou quem é você para poder se salvar? Aí que tá. Nós precisamos de um Messias. E esse Messias é Cristo. E Cristo se deu em nosso lugar. E o presente dele é simples. Basta a gente crer que ele morreu por mim e por você. Para que a gente tenha acesso aos méritos e às graças e o direito que Deus nos dá. De quê? De sermos filhos adotados de Deus. A salvação é pela graça e não por obra. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obra, para que ninguém se glorie. Você vê, a graça de Deus é um presente merecido. A graça de Deus é um presente que Deus nos dá porque Ele quis nos dar. Que Deus nos dá porque a natureza dele é boa. Que Deus nos dá porque Ele teve essa vontade de nos salvar. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente muda completamente nosso entendimento. Porque o amor é maior do que o nosso pecado. O amor é maior do que a nossa falha. O amor é maior do que os nossos erros atuais. O amor é maior, o amor de Deus por nós é maior do que os nossos pequenos defeitos. Gente, todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo tem algo que não tem prazer, todo mundo tem algo que não se orgulha, todo mundo tem algo que, se pudesse, arrancava com a mão do seu ser. Todo mundo tem um espinho na carne, mas a questão é, Deus é maior que isso, o Senhor é maior que isso. E eu vou te falar uma coisa. Vai ter coisas na sua vida que você vai passar a vida inteira orando e Deus não vai tirar da sua vida. Sabe por quê? Porque isso te aproxima dele. E a graça do Senhor é justamente o que basta na sua vida. E enquanto tem coisas que você vai orar a Deus e você vai pedir a Deus 1, 2 vezes e Deus vai arrancar. Porque a graça de Deus é o que basta. E Ele sabe exatamente as ferramentas que Ele vai usar para poder ter você perto junto dele. Porque, peraí, Ele pode te deixar tranquilo sem nada, mas você simplesmente pegar o carro e andar aí a 500 por hora e bater num poste e morrer? Ou simplesmente você pode estar junto dele, mais tranquilo, mais devagar, mais em paz, mas alinhado e ligado com ele. E é o que ele quer. Ele quer relacionamento. Ele não quer distância. Se não fizemos nada para ganhar esse amor, também não podemos fazer nada para desganhá-lo, entre aspas. Se a gente não fez nada para ganhar, a gente também não consegue fazer nada para não ganhar, ou melhor, para perder. Ele é um presente. A graça de Deus é um presente. O amor de Deus é um presente. Um dom sustentado pela escolha do doador. Ou seja,
É Ele quem escolhe se doar. Acabou. O mérito é dele, a graça é dele, a glória é dele, a honra é dele. Foi Ele quem escolheu se doar. Foi Ele quem escolheu os cravos. Foi Ele quem escolheu a cruz. Por mim, por você. Isso é um dom sustentado pelo doador. Não pelo merecimento de quem recebe. Pelo merecimento de quem recebe? De forma alguma, de maneira nenhuma. Mas é uma graça, é um dom, é uma obra divina de Deus para nós. Nada pode nos separar desse amor. E esse texto é um texto fantástico. Romanos capítulo 8, versículo 38 e versículo 39. O apóstolo Paulo diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, absolutamente nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, quando a gente entende que nada é capaz de nos separar do amor que o Senhor tem por nós, já era. Acabou o medo. Acabou a frustração, acabou o ressentimento, acabou o medo no geral. Acabou, porque nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que literalmente nos amou e nos ama. E é isso que importa. Nem nossos erros de hoje, o presente, nem nossas ansiedades sobre amanhã, o futuro, nem qualquer força externa pode anular a escolha que Deus fez. É a escolha que Deus fez. Foi a escolha de Deus. A escolha que Deus fez de nos amar em Cristo. Portanto, da próxima vez que a sua voz da culpa vier, da próxima vez que a voz da culpa vier, lembre-se dessa verdade. Qual a verdade? O amor de Deus por você não é um sentimento. Pelo contrário, é um decreto, é uma decisão, é uma escolha de Deus. O amor de Deus é uma escolha que Ele tem por mim e por você. É uma decisão eterna que não pode ser abalada. E com essa certeza, eu quero te perguntar: o que muda na sua vida hoje, você sabendo isso? Que o amor de Deus é uma escolha que Ele tem por você. Sabendo que você é amado por escolha e não por merecimento. Me fala aí, o que mudou na sua vida depois de você entender isso? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. E se você foi abençoado, clica aqui no gostei e se inscreve e compartilha essa mensagem. E só aproveitando, eu vou deixar aqui, se Deus quiser, a playlist do livro de João. A playlist completa. Vale muito a pena. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Jesus.